Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje, nesse vídeo, eu quero conversar um pouco com vocês. É mais, assim, eu vou dar uma aula para vocês aqui, tá? Só que é mais um desabafo pela, pelo meu sentimento do que eu tenho visto dentro do meio evangélico, tá? Eu passei mais de 30 anos dentro do meio evangélico, tá? E o que eu pude perceber dentro do meio evangélico é a hipocrisia que reina no meio do povo evangélico, tá? Porque o que acontece? O evangélico, ele mete a boca no católico, que o católico é idólatra, é isso e aquilo, né? Mas o evangélico também ele idolatra o seu pastor, o seu missionário, o seu apóstolo, né? Os católicos estão errados de adorar uma estátua de gesso. Mas o evangélico é top ele idolatrar e defender com unhas e dentes o pastor dele, o missionário dele, o apóstolo dele, né? Critica o católico porque o católico ele é devoto de Maria, é devoto disso e daquilo. Só que você passa no domingo de manhã na frente da igreja católica, 7 horas da manhã, não tem lugar mais para parar o carro. Enquanto você vai numa igreja evangélica, muitas das vezes tradicional, né, que diz que é a única igreja verdadeira, que se preocupa com o ensinamento da palavra de Deus, e mais da metade da igreja não tá lá para aprender da palavra de Deus. É a hipocrisia. Os evangélicos metem a boca, né? Falam do espírita, do candomblé, da umbanda, disso e aquilo. Só que tá lá colocando o copinho com água, garrafinha com água na frente do seu rádio para receber uma oração e ficar ungida, né? Vai na igreja catar o seu pacotinho de sal para jogar na porta de casa. Ou seja, as mesmas práticas do espiritismo, do candomblé, da umbanda, a igreja evangélica traz para dentro dela, e aí o espírita tá errado e vai pro inferno. O umbanda tá errado e vai pro inferno. O candomblé é do capeta, né? Então eu não consigo entender essa hipocrisia do meio evangélico. Eu não consigo entender essa hipocrisia. Eu até sei o porquê que isso acontece, né? Porque o evangélico ele não lê Bíblia. O evangélico, cristão nenhum lê Bíblia. Essa é a realidade. Mas eu vou falar especificamente do evangélico. O evangélico que se diz entender de Bíblia, que se diz salvo em Cristo, que se diz ter o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele não lê Bíblia. Ele não lê Bíblia. Essa é a realidade. Ou quando lê, ele lê interpretando do jeito que ele quer, né? Porque o ser humano ele tem uma burrice implantada nele, e eu não sei se isso é devido ao pecado, mas que ele lê uma coisa simples, uma coisa básica, e ele não consegue entender aquilo que ele está lendo. Porque se a gente for ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não é muito difícil de você ler e de você entender a Bíblia. As pessoas ficam fazendo confusão, não, porque o contexto do grego, do hebraico, não. Se você tem um mínimo de conhecimento da língua portuguesa e você lê a Bíblia do jeito que tem que ser lida, você entende ela. O problema dos evangélicos é querer ficar lendo pedacinho de versículo isolado, capítulozinho de livro isolado, né? Antigamente a pessoa recebia uma carta, ela lia a carta do início ao fim, para saber o que o narrador, o que o escritor daquela carta, né, o parente que tinha enviado a carta para ela, estava querendo dizer para ela. Ninguém começava a ler a carta pela metade. Ninguém pegava um trechinho da carta e falava, ó, fulano escreveu isso daqui pra gente. Não, a carta era lida inteira. Agora, por que hoje dentro das igrejas evangélicas o pastor ele quer ensinar alguma coisa para alguém, ele lê 2, 3 versículos isolados do resto da Bíblia? Por que isso acontece? Então, é assim, eu sei o porquê que o meio evangélico é tão burro de Bíblia, tá? Mas eu não consigo entender. Eu não consigo entender por que o meio evangélico ele é tão hipócrita a ponto de apontar o dedo para as outras religiões, enquanto a religião dele tá toda desgraçada, toda imunda, toda torta. Essa é a realidade. E por que eu tô dizendo isso daí? Essa semana eu tava navegando na internet, tava vendo alguns vídeos no Instagram,
E eu me deparei com uma pregação do missionário R.R. Soares, né? E lá no seu culto ele solta a seguinte frase, abre aspas: eu vou orar a Deus em seu favor, para que Deus te abençoe, para que Deus te dê uma bênção. Se ele não te abençoar, a culpa é dele. Se você estiver enfermo e não for curado, é você que não tem fé. Aí eu te pergunto, faz sentido isso para você? Eu vou orar para Deus. Se ele não te abençoar, a culpa é dele. Oxi. Ó, eu tô com essa pedaleira aqui, né? Uma pedaleira de guitarra. Se você é músico, você sabe do que eu tô falando. Se você não é, é um equipamento que você usa com a guitarra para ter efeitos, mudar o som, né? Todo guitarrista sonha em ter uma pedaleira grande, mas a minha é pequenininha, tá? Tô com essa pedaleira aqui na minha mão. Vamos supor que você nunca pegou uma guitarra na mão na sua vida. Você nunca tocou. Aí eu venho e falo pra você, ó, eu tenho essa pedaleira aqui. Se você fizer um voto comigo de R$2.000, se você me transferir R$2.000 no Pix agora, ou colocar no envelope e me trazer R$2.000 agora, eu vou te mandar essa pedaleira ungida pra você. Você pegando essa pedaleira ungida aí, você vai plugar a sua guitarra nela e automaticamente você vai tocar igual o Slash, igual o guitarrista do Guns N' Roses, um dos maiores guitarristas do mundo. Essa pedaleira é ungida, é só você plugar a guitarra nela. Você nunca fez aula? Você não precisa fazer aula, tá? Você nunca pegou uma guitarra na mão? Não tem problema, você vai fazer um voto de R$2.000, eu vou te mandar essa pedaleira ungida pra você. Você vai plugar a sua guitarra e automaticamente você vai sair tocando igual o Slash. E aí você fala, uau, meu sonho é tocar guitarra, eu nunca fiz aula, eu nunca peguei uma guitarra na minha vida. E aí o que você faz? Você vai e me dá R$2.000. Não vale, tá? Essa pedaleira não vale. Nova deve estar uns 1.000 e pouquinho, usada deve estar na faixa de R$500, R$600, tá? Mas eu fiz um voto com você de R$2.000. E você me fez o Pix de R$2.000 pela pedaleira ungida. E aí o que acontece? Eu não te mando a pedaleira pra você. E aí você questiona, fala, Leandro, mas eu fiz o voto com você, eu te dei R$2.000 e eu não recebi a pedaleira. E aí o que eu falo pra você? Não, mas aí a culpa é da transportadora que não te mandou a pedaleira. A culpa não é minha, a culpa é da transportadora. Se a pedaleira não chegou pra você aí, a culpa é da transportadora, a culpa não é minha. Faz sentido isso? Ou então, essa pedaleira não vale R$2.000, mas como você deu R$2.000, pô, eu tô num lucro lascado, né? Num lucro que... E aí, pô, por R$2.000, aí eu vou comprar mais duas dessas de 1.000 e vou vender mais por mais 2.000 cada uma, né? Lucrei R$2.000 nessa pedaleira, eu lucrei. E aí eu coloco no correio e te mando pra você. E aí chega na sua casa a pedaleira, você pega a guitarra, pluga nela, e aí você não sabe nem que jeito você coloca os dedos na corda da guitarra. E aí você liga pra mim e fala, Leandro, eu recebi a pedaleira ungida aqui. Mas você falou que era só eu plugar a guitarra que eu ia sair tocando igual o Slash. E eu não sei nem o que é acorde. Eu não sei nem que jeito que eu coloco a mão na guitarra aqui. E aí eu viro pra você e falo assim, não, mas aí a culpa é sua, porque você não tem fé. Porque a pedaleira é ungida. Ela funciona com quem tem fé. Se você tivesse fé, você plugaria a guitarra e sairia tocando igual o Slash. Você seria o maior guitarrista do mundo. Se você não tá conseguindo é porque você não tem fé. E é isso que tá acontecendo no meio do evangélico hoje em dia. Sabe? Porque se você fizer um voto com Deus de tantos reais, Deus vai te abençoar. Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. A bênção de Deus ela é gratuita. Deus não... Ah, mas a obra de Deus precisa de dinheiro. Não, não precisa. A obra de Deus não precisa de dinheiro. Nunca precisou. O cristianismo está aí há quase 2.000 anos. Há quase 2.000 anos. E no primeiro século,
A maioria da igreja era composta por pessoas pobres, miseráveis. E os ricos que tinha que vendia suas propriedades, levava o dinheiro para os apóstolos poder colocar comida na mesa daqueles irmãos que estavam passando fome, que estavam sendo perseguidos. E o cristianismo cresceu, floresceu, sem dinheiro. Então, essa falácia de pastores que vem dizer que a igreja precisa de dinheiro são lobos devoradores que estão tentando arrancar o dinheiro das pessoas. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E você sabe por que o evangélico cai nessa ladainha? Porque não tem conhecimento bíblico ou porque é ganancioso. Porque é ganancioso. Não, porque eu quero uma bênção de Deus. Então eu vou dar... E aí eles pegam um texto lá de Malaquias que fala: fazei prova de mim, trazei os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Né? E aí eles ficam: não, Senhor, porque eu fiz um voto com o Senhor e o Senhor vai me dar e eu creio que o Senhor vai me dar. Não, se Deus não quer, Ele não vai te dar. Não importa se você der 1 milhão na igreja, Ele não vai te dar. O maior pecado que um cristão pode fazer é tentar fazer barganha com Deus, oferecendo bens materiais. Você não pode barganhar com quem é dono de tudo. Tá dando pra vocês me entender? Olha bem aqui pra mim. Não dá pra você fazer barganha com quem é dono de tudo. Ah, porque se o Senhor me der essa bênção, eu vou dar um voto de 100 reais na tua igreja, de 500 reais, de 1000 reais na tua igreja. Você sabe quem na Bíblia tentou barganhar com Deus oferecendo bênçãos materiais? Satanás. Satanás. Na tentação de Jesus, Satanás leva Jesus lá no alto do pináculo do templo e mostra todos os reinos da terra e fala assim: ó, tá vendo tudo isso daqui? Eu vou te dar tudo isso daqui pra você, se você prostrar e me adorar. Foi o primeiro ser a tentar barganhar com Deus. E você, evangélico, que diz que tem o Espírito Santo de Deus, está tendo dentro da igreja a mesma atitude de Satanás. Porque se o Senhor me der essa bênção, eu vou dar um voto de tantos reais na tua casa. Porque, Senhor, tá aqui 1000 reais, mas eu quero que o Senhor me dê uma bênção. Sabe o que é isso daí? Síndrome de Satanás. Me perdoe se eu tô te ofendendo, mas dane-se, é Bíblia. Se você vai à igreja e você tenta barganhar com Deus, pedindo bênçãos a Deus em troca de dinheiro, isso é síndrome de Satanás. Síndrome de Satanás. Você é um filho do diabo. Você está reproduzindo dentro da casa de Deus os planos de Satanás, os planos do diabo. Essa é a realidade. Porque a bênção de Deus, ela é gratuita. Jesus curou muitos enfermos por aí. O cego de Jericó. Quando o cego de Jericó ouviu Jesus passando, o cego de Jericó gritou: Jesus, filho de Davi, me cura que eu te dou um vaso de alabastro. Jesus, filho de Davi, eu quero enxergar, se o Senhor me fizer enxergar, eu vou dar um tonel de vinho para o Senhor. Eu vou dar um dos perfumes mais caros para o Senhor. Foi isso que ele falou? Não. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus falou para ele: o que você deseja? Senhor, eu quero ver. Sabe o que Jesus falou para ele? Faz um voto comigo de 50 dracmas. Faz um voto comigo de 100 dracmas. Jesus falou para ele: vai, a tua fé te salvou. Quando Pedro e João estavam indo ao templo para orar, e estava ali aquele paralítico pedindo esmola na porta do templo, Pedro e João parou na presença dele e falou assim: você quer ser curado? Faz um voto com Deus, dá uma ovelha para Deus, que Deus vai te levantar você. Foi isso que Pedro e João falou para ele? Não. Faça um desafio com Deus. Pegue todas essas moedas que você ganhou de esmola aí, entregue no templo, entregue para nós, que Deus vai te levantar aí. Foi isso que Pedro e João falou para ele? Não. Falou: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos.
Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem se levantou. Ele deu algum real? Ele deu alguma dracma? Ele deu alguma oferta, algum voto para poder receber aquela bênção? Não, ele recebeu em nome de Jesus e através da fé dele. Porque quando Pedro falou, em nome de Jesus, levanta e anda, ele confiou, ele creu e ele se levantou e andou. Você quer ver como eu te provo que as bênçãos de Deus, ela é gratuita? E se você faz voto para receber bênção de Deus, você tem síndrome de Satanás? Eu vou mostrar para você agora. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10. Eu vou ler a partir do versículo 5, tá? Que é, Jesus manda os apóstolos ir pregar o Evangelho e Jesus dá algumas instruções para os apóstolos, tá? Mateus 10, a partir do verso 5 diz o seguinte: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Ou seja, Jesus está falando assim, ó, os enfermos precisam ser curados de graça. Os demônios precisam ser expulsos de graça. A obra do Senhor, a pregação do Evangelho, o ensino do Evangelho tem que ser de graça, porque a bênção de Deus é de graça, vocês receberam de graça. E aí vem esses demônios desses pastores, desses pregadores, sobem em cima do púlpito e fala que você, para receber uma bênção, você tem que fazer voto, que você tem que dar dinheiro. E aí quando eu fico revoltado, as pessoas falam, mas Leandro, você é muito revoltado. Como não ficar revoltado com os demônios desse dentro da igreja? Me fala. Como não ficar perturbado com essas desgraças desses pastores fazendo isso dentro da igreja e com a burrice dos crentes que acreditam nessa desgraça de pastor dentro da igreja? Me fala, como não ficar revoltado com isso? Como não ficar revoltado? Sendo que o próprio Jesus falou que as bênçãos dele, o evangelho dele é gratuito. E esses amaldiçoados desses pastores ainda dizem que para você receber uma bênção você tem que dar um voto na igreja, em dinheiro. E você, seguindo a síndrome de Satanás, você faz voto, você dá dinheiro fazendo barganha com Deus como se Deus precisasse de dinheiro. Às vezes me revolta. Me revolta. Sabe por que me revolta? Porque as pessoas não conhecem Bíblia. É que nem a questão dos dízimos, né? Que nem a questão do dízimo. Eu sempre falo a respeito do dízimo e as pessoas me criticam. Me criticam, né? Porque às vezes eu falo, não, mas o dízimo é do Senhor. A última igreja que eu frequentei, uma vez na sala do pastor, o pastor indignado, falando para mim, olha, é inaceitável pessoas dentro da igreja que tocam, pessoas que trabalham na igreja e não dão o dízimo. E ainda falou para mim assim, igual você, né? Você é um evangelista da igreja, não tem cabimento você ser um evangelista e não dar o dízimo na igreja. Não entregar o dízimo na igreja. Se a pessoa trabalha na igreja, ela tem que dar o dízimo na igreja. Esse pastor falando para mim. Só que aí que é o tal negócio, né? A pessoa... Vamos pegar a questão do músico, né? O músico tá ali no culto, tocando, fazendo a obra de Deus, de graça, por amor. E ele ainda tem que dar o dízimo dele. O diácono na mesa de som, todo culto ele tem que estar ali. Se ele cometer um errinho, lá da frente o pastor, ó, o som não tá muito bom. Tá dando muito eco. Abaixa um pouco o som. Cobrando do diácono que está ali trabalhando de graça. E ele ainda tem que dar o dízimo. Os professores da escola dominical a semana inteira estudando para poder estar ali no domingo e ensinar de graça. Trabalhar para a obra de Deus de graça. E ainda tem que dar o dízimo. Trabalhar de graça para a igreja por amor e ainda tem que dar o dízimo.
E aí quando você questiona sobre o pastor ganhar da igreja, não, porque a Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário. O obreiro é digno do seu sustento. Por isso que o pastor tem que ganhar da igreja. Aí eu te pergunto, tá, o pastor tem que ganhar da igreja, mas o músico é obrigado a trabalhar de graça. O irmão da mesa de som é obrigado a trabalhar de graça. O professor da escola dominical é obrigado a dar aula na igreja de graça. É isso mesmo. Todo mundo tem que trabalhar na igreja de graça, mas o pastor não. O pastor tem que ganhar, ele não pode trabalhar de graça, ele não pode fazer a obra por amor. É isso mesmo. Ah, mas é porque o pastor, ele faz seminário, ele paga pra fazer seminário, tem cursos, ele tem que comprar livros, tem que estudar 5, 6 anos. Você sabe quanto tempo um músico tem que estudar pra ele poder aprender a tocar um instrumento, pra ele poder tocar na igreja com excelência? Um músico bom hoje é de 6 a 8 anos de estudo, afinco, com instrumento ali, perdendo o seu tempo na frente para aprender a tocar, e aí chega lá na igreja, ele tem que fazer por amor. O pastor não, o pastor tem que ganhar, mas o músico tem que tocar de graça na igreja. O obreiro é digno do seu salário, mas o obreiro é que é o pastor, o músico não é obreiro. O músico ele é obrigado a trabalhar de graça, mas o pastor não. Então, tá dando para vocês ver a hipocrisia do meio evangélico? Enquanto todo mundo é obrigado a trabalhar, o tesoureiro da igreja, ele é obrigado a tomar conta das finanças, pagar as contas, verificar a questão bancária da igreja, entrada de oferta, saída de dinheiro. E ele tem que trabalhar de graça, voluntário, por amor. Mas o pastor não, o pastor ele tem que ganhar da igreja. Tá dando pra vocês ver a hipocrisia? E aí sempre aquela ladainha, não, porque o dízimo não é nosso. O dízimo é de Deus. Por isso as pessoas... E aí eles vão lá em Malaquias 3:10, né? Depois eu vou ler. Porque todavia vós me roubais e ainda perguntam, por onde nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento, né? E aí eu falo assim, tá vendo? Porque se você não dá o dízimo, você tá roubando a Deus. Você sabia que ali a crítica era para os sacerdotes do templo? E eu vou provar para vocês daqui a pouco, tá? Mas a igreja fica cobrando o dízimo das pessoas, só que na Bíblia o dízimo, ele não é dinheiro. Dízimo é comida, é alimento, nunca foi dinheiro. Quando eu falo que o dízimo não faz parte da nova aliança, porque é algo da lei, a pessoa fala assim, não, mas o dízimo é antes da lei. Tá, circuncisão também é antes da lei, e eu não vejo ninguém cortando a ponta do Bilal. Me perdoem essa expressão, mas eu quero ser radical para vocês entenderem, né? O dízimo ele vale hoje porque ele é antes da lei. E a circuncisão, que também é antes da lei? E aí não vale. Na hora de cortar, né, a ponta do negócio, aí não vai. Ai, não. Isso daí foi abolido. Isso daí era algo de Israel. Não tem nada a ver com nós os dias de hoje. Mas quando é dinheiro, aí vale até hoje, né? A primeira vez que a gente ouve falar sobre os dízimos na Bíblia, exatamente, foi antes da lei. Mas você sabe em qual circunstância o dízimo ele foi apresentado na Bíblia? Abraão e os seus funcionários, os seus escravos, eles vão em uma luta contra alguns reinos para poder resgatar ali o seu sobrinho Ló, que tinha sido sequestrado. E eles vão, eles lutam, eles ganham a guerra, matam ali os soldados e resgatam seu sobrinho Ló e diversas pessoas ali de Sodoma, das outras, da circunvizinhança ali que tinha sido sequestrados também. E eles voltam da guerra trazendo os libertos, os que estavam cativos, e eles agora trazem essas pessoas que foram resgatadas. E eles passam por onde? Por Salém. E quem que era o sacerdote ali de Salém? Melquisedeque, que depois no Novo Testamento a gente vai ver que era uma representação do próprio Cristo, né? Por isso que Paulo vai falar que
que o dízimo, antes mesmo de ser dado aos levitas, porque a própria tribo de Levi, ainda nas entranhas de Abraão, deu o dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque era a pessoa de Cristo, né? Representava a pessoa de Cristo. E aí eles dizem, não, porque Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, por isso que nós temos que dar o dízimo para Jesus. Só que sabe por que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque? É só ler lá em Gênesis. Eu não vou ler porque o vídeo vai ficar muito curto, eu tenho que ler alguns outros trechos aqui, tá? Mas quando Abraão veio, ele venceu a guerra, ele pegou os espólios de guerra, os carros, espadas, os espólios de guerra dos soldados, eles trouxeram junto com eles e passaram por Salém. E aí, o Melquisedeque, que era rei e sacerdote de Salém, acolheu eles, deu pão e vinho, matou a fome e a sede deles, e como gratidão, Abraão pegou a 10ª parte, os 10% daqueles espólios de guerra, não foi das terras, do gado dele lá não, foi do que ele havia conquistado na guerra. Pegou a 10ª parte e deu para Melquisedeque, como gratidão por causa do pão e do vinho que Melquisedeque ali alimentou aquelas pessoas que estavam famintas, com fome, com sede. Aí eu te pergunto, você que dá o dízimo na igreja, a tua igreja, ela tá usando o dízimo para resgatar pessoas escravizadas? A tua igreja tá usando o dízimo para alimentar a fome dos doentes, dos famintos, para vestir aqueles que estão nus? A igreja que você dá o dízimo, ela tá usando o dízimo para poder curar o enfermo, saciar a fome dele, saciar a sede dele? Ou só tá enchendo a barriga do teu pastor? Porque Abraão deu o dízimo para Melquisedeque porque Melquisedeque acolheu eles, deu o que comer e o que beber a eles. Só que as igrejas hoje não fazem mais isso. Você pode pegar qualquer igreja aí e falar assim, quanto entra de dízimo na tua igreja? Ah, entra tantos mil. Tá, e desse valor, quanto vocês destinam a obras sociais para a sociedade em que vocês vivem? Aí não. Não, porque o dízimo é do Senhor. Tá dando para vocês ver a hipocrisia? Tá dando para vocês ver? Agora, se eu te falar para você que dízimo nunca foi dinheiro, dízimo sempre foi comida, nunca foi dinheiro, e eu vou provar para vocês na Bíblia que dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi comida. Era proibido, é proibido na Bíblia você dar o dízimo em dinheiro. É proibido, a Bíblia proíbe você dar o dízimo em dinheiro. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia aqui, tá? Já que o teu pastor ladrão, ele não mostra isso para você, eu vou mostrar na Bíblia, tá? Deuteronômio 14. Deuteronômio 14, verso 22. A entrega dos dízimos. Eu vou mostrar para você o que é dízimo. E depois eu vou mostrar para vocês para quem era o dízimo, tá? Deuteronômio 14, a partir do verso 22. Olha o que o texto diz. Separem o dízimo de suas colheitas, 1/10 de toda a sua safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome, e comam o dízimo ali. Oh, peraí. O próprio Deus aqui falando que era para eles pegar o dízimo deles, levar no templo, e era para eles comer também lá no templo desse dízimo. Aí na tua igreja, onde você dá o dízimo, você tem participação nesse dízimo? A igreja faz um almoço de domingo de graça lá na igreja e você come dessa comida de graça lá na mesa? Não, né? Você tem que ir na cantina e comprar coxinha e salgado para bancar o congresso da igreja, mesmo você dando dízimo, não é? Você dá o dízimo na igreja, você tem direito de comer do dízimo também, mas você ainda tem que comprar coxinha e guaraná na cantina da igreja para poder sustentar o congresso das irmãs. Não é assim?
É assim. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor seu Deus escolher para estabelecer seu nome e comam o dízimo ali na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite e dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão a sempre temer o Senhor seu Deus. Se o Senhor seu Deus os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês levarem o dízimo, vendam a 10ª parte de suas colheitas e rebanhos, coloquem o dinheiro numa bolsa e levem-no ao lugar que o Senhor seu Deus escolheu. Quando chegarem, usem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem, bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor seu Deus, comam e alegrem-se com toda a sua família. E não se esqueçam de cuidar dos levitas da sua cidade, pois eles não receberão porção alguma de terra, como herança entre vocês. Vocês estão vendo o que é dízimo aqui? Ah, Senhor, o templo fica muito longe, eu não consigo levar toda a minha colheita, eu tirei 10%, mas deu 1 tonelada de grãos, eu não consigo levar. Então vocês vão vender essa tonelada, vão pegar o dinheiro e vão até o templo. Chegando lá, vocês vão pegar esse dinheiro, vocês vão comprar o que vocês quiserem. Vão comer, vão festejar e o restante vocês dão aos levitas para que eles também possam comer e possam beber. E por que o povo de Israel tinha que alimentar o levita que trabalhava no templo, os sacerdotes? Porque eles não tinham bens, eles não tinham terras, eles não tinham propriedades, eles eram proibidos de ter bens, de ter propriedades dentro de Israel. E aí hoje os pastores vêm e falam assim: não, o dízimo é para pagar o salário do pastor, porque o obreiro é digno do seu salário, então o pastor tem que ganhar o seu salário dos dízimos. Só que aí os levitas, eles eram proibidos de ter bens. Agora tem pastor hoje não, tem casa de aluguel, tem apartamento, tem 2, 3 casas de aluguel, né? Tem um big do carro do ano muitas das vezes. Tem bens materiais. Então peraí, já não bate a conta. Porque se você for comparar o pastor de hoje com o levita do Antigo Testamento, se o pastor ele tem direito de ganhar o salário dele do dízimo, porque o sacerdote, porque o levita antigamente tinha esse direito, então você não pode ter propriedade. O pastor não pode ter propriedade, ele tem que viver pro reino. Ele tem que viver 24 horas pro reino. Ele não tem que ter propriedade. A igreja tem que disponibilizar um carro para ele. Ah, mas a igreja me deu um Uno Mille quadrado. Não importa. Não importa. O pastor tem que andar com o veículo que a igreja disponibilizar para ele. A casa... Ah, mas a casa que a igreja está me disponibilizando é uma cozinha, um quarto, um banheiro. É 2 cômodos. Não importa. Você não tem que viver no luxo. Você tem que viver para a obra de Deus. Pastor que quer enriquecer, que quer luxar, que quer ganhar bem, que quer aposentar com um bom salário, não está pensando no Evangelho de Cristo, está pensando no seu bem-estar. Jesus, quando envia os discípulos, fala assim: ó, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio dos lobos. Ah, mas o pastor ele não pode ter uma vida digna, o pastor não pode ganhar bem? Pode, claro que pode. Faz uma faculdade de advocacia, presta a prova da OAB e se torna um advogado. E aí você não vai precisar ganhar da igreja. O dinheiro que a igreja vai pagar para você, ela paga uma clínica para consertar o dente de uma criança carente, colocar um educador na periferia para ajudar as crianças que têm dificuldade na escola para aprender. Né? Essa é a questão. Monte uma empresa. Eu sempre trabalhei para a obra de Deus, nunca ganhei nada.
Hoje eu sou funcionário público e tenho uma empresa, nunca me faltou nada, nunca Deus me deixou faltar nada. E eu sempre tô aqui na internet ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Eu nunca precisei de dinheiro da igreja para isso. Toda a minha vida, eu tenho uma infinidade de livros aqui, eu sempre comprei com dinheiro meu. Eu nunca precisei de dinheiro da igreja para comprar livro. E não é porque eu estudo a Bíblia há 24 anos da minha vida, já gastei horrores em livros, que eu vou ficar cobrando das pessoas. Não, eu gastei porque eu quis. Deus me deu essa condição de gastar, eu gastei e ensino a palavra de Deus de graça. De graça. Porque eu sei que a inteligência que Deus me deu para entender da palavra de Deus, foi Ele quem me deu. Se Ele não tivesse me dado essa inteligência, se Ele não tivesse me dado as condições de eu investir no meu conhecimento, eu não teria condições. Então eu uso essa oportunidade que Deus me deu para poder levar a palavra dele, o conhecimento dele a outras pessoas. Então se a desculpa é, porque eu estudei tantos anos da minha vida, eu gastei dinheiro, então agora eu tenho que ganhar da igreja para trabalhar, você não é filho de Deus, você é um funcionário de Deus. Um funcionário de Deus, você não é filho. Tá? Lembra da parábola do jovem, né, que chegou no seu pai e falou: pai, o filho pródigo, né? Pai, me dá a minha herança que eu tô indo embora, que eu não quero ficar mais aqui não. O pai foi, deu a parte dele da herança, ele foi embora, torrou tudo o dinheiro dele. A ponto dele ficar numa miséria tão grande que ele olhar para trás e ele falou assim: ó, eu sou filho. Os empregados do meu pai têm de tudo, come do bom e do melhor na mesa dele. Mas eu que sou filho tô passando essa privação de pão, tô passando essa necessidade. Ele se arrepende, volta, pede perdão pro pai e o pai recebe ele de braços abertos. Ou seja, veja que dentro da casa do pai dele tinha os 2 filhos e tinha os empregados. Então, se você só trabalha na igreja a troco de salário, a troco de dinheiro, você não é filho de Deus, você é empregado de Deus. Você trabalha para Deus, mas você não tem parte na herança de Deus. A Bíblia fala que no céu nós teremos um galardão por tudo aquilo que nós fizermos. Sabe qual vai ser a única função dentro da igreja que vai entrar no céu sem galardão nenhum? O pastor. Porque ele faz por dinheiro, ele não faz por amor. Pastores vão entrar no céu sem galardão, porque eles fizeram pelo dinheiro e não por amor. Mas retornando aqui agora à questão do dízimo, veja que o dízimo era proibido entregar dízimo na igreja em dinheiro. Dízimo sempre foi comida, sempre. Colheita, gado, carne, lã, isso era dízimo. Eu não posso levar. Vende, pega o dinheiro, chegando lá, não deu o dinheiro. Compre novamente alimento, compre novamente comida. Coma desse dízimo, encha, festeje na presença do Senhor. E o restante vocês deem aos levitas. Cuidem deles porque eles não têm herança, então eles precisam ser sustentados. Isso é dízimo, comida, não é dinheiro. Não é dinheiro. Agora, para quem eram os dízimos, além daquele que entregava, poder festejar na presença de Deus e cuidar do levita, para quem mais era o dízimo? É só você ir um pouquinho para frente. Deuteronômio 26, a partir do verso 12. Deuteronômio 26, a partir do verso 12, diz o seguinte: a cada 3 anos, separem um dízimo especial das suas colheitas. Nesse ano, entreguem seus dízimos aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que eles comam até se saciarem em suas cidades. Então declarem na presença do Senhor seu Deus: dediquei da minha casa a oferta sagrada e a entreguei aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, conforme ordenaste. Tá vendo o que é dízimo? Dízimo, o capítulo 14, dízimo era comida. Era para ser entregado ao templo, à casa do tesouro, a comida no templo. Para quê? Para que pudesse sustentar os levitas,
os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os necessitados. É para isso que é o dízimo. É para isso que é o dízimo. Dízimo não é para pagar conta de igreja. Dízimo não é para pagar salário de pastor. Dízimo é para matar a fome de quem tem fome. Pelo menos é o que a Bíblia diz. Agora, se você quiser rasgar a sua Bíblia, tirar essa... aí é problema seu. Mas o dízimo não é dinheiro. Dízimo é comida. É proibido pela Bíblia dar dízimo em dinheiro na igreja. É proibido. Dízimo é comida. E para quem que é? Era para os levitas que não tinham herança. Tá? Na igreja hoje não tem mais levita. Esse negócio de, porque é levita fulano de tal. O cara canta lá na igreja, toca, o cara é levita. Não, você é um Zé Ruela. É um Zé Mané. Levita é quem é descendente da tribo de Levi. Se você não é judeu, judeu não, se você não é hebreu, da linhagem de Levi, e você usa o nome levita, só porque você canta e toca na igreja, você é um retardado. Me perdoa a sinceridade, mas você é um retardado. Levita é quem é da tribo de Levi. Tá ok? Hoje não tem mais levita na igreja. Então o dízimo não é para eles. O dízimo é para quem? Pro órfão, pra viúva e pro necessitado. Aí, os pastores adoram, né, usar Malaquias 3:10, né? Eles começam a ler Malaquias 3:6, diz aqui, que fala o seguinte, ó, Malaquias 3 a partir do verso 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos e não os seguiram. Agora, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, disse o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. E aí os pastores adoram o versículo 8, né? O versículo 8 e o versículo 10 do capítulo 3 de Malaquias, eles adoram, né? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os dízimos à casa do depósito, ou à casa do tesouro, era o depósito do templo, para que haja provisão em minha casa. Em algumas versões, para que haja mantimento, comida na minha casa. Tá? Então, os pastores adoram ler Malaquias 3 a partir do verso 8 até o verso 10, verso 11 ali. Só que vocês já leram alguns versículos anteriores? Já leram? Não leram? Vamos ler o capítulo 3 todo a partir do verso 1? O dia futuro de julgamento. Versículo 1. Vejam, envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo. E aqui está já uma profecia falando sobre João Batista e sobre Jesus Cristo. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. E aí está falando de João Batista. Versículo 2. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza. E aí já falando sobre Cristo, né? Sobre o julgamento de Cristo sobre a maldade de Israel. Purificará quem? Os levitas. Lembra quem eram os levitas? Os sacerdotes. Por que os sacerdotes precisavam ser purificados? Porque eles estavam imundos, impuros. Tá? Então vamos ler a partir do verso 3 de novo. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém como no passado. E olha que interessante agora o versículo 5. Naquele dia eu julgarei vocês.
Não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário dos empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus direitos. Pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Deus está falando na boca de Malaquias aqui? Eu vou julgar o pecado de vocês, porque vocês estão privando o órfão, a viúva e o estrangeiro do direito deles. Qual que era o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro que a gente leu lá em Deuteronômio 26? Os dízimos. E uma prova disso é que depois do versículo 5 aqui, o próprio Deus fala qual é o pecado deles. Vamos ler agora sem pausa, a partir do verso 5 até o verso 10 que fala sobre o dízimo. Olha aqui, ó. Naquele dia eu julgarei vocês. Não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário dos seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros dos seus direitos, pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias dos seus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos e não os seguiram. Agora voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos, nas ofertas e estão sob maldição. O versículo aqui, ó, versículo 8, que fala em que vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas, é uma resposta ao versículo 5, onde Deus fala que aqui os levitas, os imundos em que Deus iria purificar, estavam privando o órfão, a viúva e o estrangeiro do seu direito. Estava privando eles de comer do dízimo e das ofertas. Ficou claro para vocês agora? Ficou claro? Se a gente ler o capítulo 2 de Malaquias, a gente vai ver que todo o livro de Malaquias é uma advertência aos sacerdotes. Se fosse nos dias de hoje, aos pastores. Não era para a igreja, não. Era para os pastores. Olha o que o capítulo 2 de Malaquias fala. A partir do verso 1. Ouçam, sacerdotes, pastores, apóstolos, bispos, presbíteros, ouçam. Este mandamento é para vocês. Escutem-me e decidam honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Pois, do contrário, enviarei maldição sobre vocês. Amaldiçoarei até mesmo as bênçãos que receberem. Na verdade, já as amaldiçoei, pois vocês não levaram a sério a minha advertência. Castigarei seus descendentes, esfregarei em seu rosto o esterco dos sacrifícios que vocês oferecem em suas festas sagradas e os lançarei no monte de esterco. Você sabe o que Deus está falando aqui? Deus está tão irado com os sacerdotes, com os pastores de Israel, que Deus fala assim, ó, eu vou tacar bosta na cara de vocês. Eu vou pegar o estrume, a merda do sacrifício que vocês oferecem aí, eu vou esfregar na cara de vocês. Porque vocês estão ignorando os meus mandamentos. E Deus faz uma dura crítica aos sacerdotes de Israel, a ponto de no capítulo 3 e verso 5, antes do verso 5, no verso 2, Deus fala assim, ó, vocês são imundos. Eu vou purificar vocês como ouro, como a prata no fogo, porque vocês são imundos, porque vocês estão privando a viúva, o órfão e o estrangeiro do direito deles de comer do dízimo. E vocês ainda me perguntam, em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. A advertência de roubo dos dízimos e das ofertas é para os sacerdotes. Porque eles estavam privando o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro. Eles estavam deixando o povo passar fome. E não estava dando aquilo que era de direito deles. Deu para vocês entender agora o livro de Malaquias? Deu para vocês entender agora o capítulo 3 de Malaquias?
O dízimo não é dinheiro, o dízimo é comida. E o dízimo é para matar a fome do necessitado. É para isso que é o dízimo. O dízimo não é para pagar conta de igreja. Dízimo não é para pagar salário de pastor. Dízimo é para obra assistencial. Dízimo é para fazer evangelismo na sociedade, matando a fome de quem tem fome, curando o enfermo, expulsando o demônio, vestindo quem está nu. É para isso que é o dízimo. Pelo menos é o que a Bíblia está falando. E entre a sua opinião e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Agora, sabe por que eu falo que as igrejas e os pastores vão tudo pro inferno? Vão tudo pro inferno. Sabe por quê? Porque eles não fazem a vontade de Deus. A sua grande maioria, tá? Não são todos, porque tem pastores sérios. Existem pastores sérios que pregam o verdadeiro evangelho de Cristo, que faz verdadeiramente o evangelho de Cristo. Mas a maioria vai pro inferno. E eu vou provar para vocês na Bíblia. Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 31. O juízo final. Acompanha comigo. Mateus 25, a partir do verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, ou seja, as ovelhas: venham, vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Estava nu e vocês me vestiram. Estava doente e vocês cuidaram de mim. Estava na prisão e vocês foram me visitar. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e vestimos? Quando foi que vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Versículo 41. Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá, ou seja, aos condenados: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e vocês não me convidaram para a sua casa. Estava nu e vocês não me vestiram. Estava doente e na prisão e não foram me visitar. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusarem a ajudar o menor destes irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Deu para vocês entender aqui? Você faz parte de uma igreja aí que o pastor é assalariado, é empregado da igreja, ganha salário. E o dízimo é para pagar o salário dele, pagar as contas da igreja. E a sua igreja, que você dá o dízimo, não tem uma clínica médica, não tem um dentista para cuidar da sociedade, não tem uma assistência social para ajudar as famílias carentes. Se a sua igreja não destina a arrecadação dela para o social, para a sociedade, vocês são bodes perante a Bíblia. Vocês se recusaram a fazer isso para mim. Aquele que se recusar a fazer a um desses meus pequeninos, vocês se recusaram a mim. Mas aqueles que pegaram os dízimos, a comida, o mantimento
e ajudaram o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado, vinde e tomai posse do reino que meu Pai preparou a vocês desde a fundação do mundo. Igreja evangélica, igreja cristã, que se recusa a trabalhar no social, a trabalhar na sociedade, não é igreja de Cristo. Não prega o evangelho de Cristo. E vão ser condenados. Vão ser jogados no castigo eterno, porque se recusaram. O evangelho de Cristo é isso. É transformar vidas. É resgatar pessoas. Ah, e a minha igreja tem centro de recuperação para drogados. Esses dias eu conversei com um rapaz que estava na rua com uma mala, porque ele foi expulso da casa de recuperação. Sabe por que ele foi expulso? Porque a família não pagou a mensalidade dele. E é de uma igreja evangélica, tá? Esse centro de recuperação. A família não pagou a mensalidade. O pastor chegou nele e falou: ó, não pagou mensalidade, você tá indo pra rua. Colocou o cara na rua. Aí o cara vai pra rua, volta a usar droga. E aí, como que fica? A tua igreja não recebe dízimo? Os irmãos da tua igreja não contribuem com dinheiro lá para poder manter uma vida lá, para poder se libertar do pecado, se libertar das drogas? Que Deus tenha piedade de nós. Que Deus tenha piedade de nós. Que nós possamos se voltar ao evangelho e tentar viver o evangelho de Cristo. Porque o evangelho que nós encontramos nas igrejas evangélicas hoje em dia não é o evangelho de Cristo. Não é. Ainda esses dias eu estava conversando em casa, estava falando. Em toda a minha trajetória, em toda a minha vida, eu tive diversas pessoas que foram importantes na minha vida. E por incrível que pareça, as pessoas mais fiéis a mim, as pessoas que mais me ajudaram, que mais me impulsionaram na minha vida, foram ateus, espíritas, católicos, daqueles católicos de se dobrar perante uma imagem de gesso e adorar ela, pessoas de umbanda, de candomblé, de tocar tabaco na encruzilhada à meia-noite. Eu tive um amigo que ele era, até hoje eu não descobri se ele era da umbanda ou do candomblé, mas ele foi o cara que sempre teve amizade comigo, nunca teve problema comigo, foi cliente meu quando eu tive oficina mecânica. Ele foi cliente meu, nunca me pediu fiado. E ainda arrumava clientes para mim. Sempre impulsionou o meu profissionalismo, a minha carreira, o meu negócio. Sempre me ajudou em tudo. E eu trabalhei com ele em uma determinada empresa. Uma vez saiu uma discussão a respeito de evangélico, de crente. Ele, sendo da macumba, ele falou assim: ó, se dentro dessa empresa tem alguém que é crente, é o Leandro. O resto de vocês... Se vocês for crente, eu sou o Papa. Ele falava desse jeito. Nunca tive problema com ele. Ele era da macumba. Eu tive um cliente meu que ele era ateu. E ele sabia que eu era cristão. Ele nunca discutiu, nunca brigou comigo por eu ser cristão, por crer em Deus. E eu nunca briguei com ele por ele não acreditar em Deus. E ele sempre foi um cara que ele indicava o meu estabelecimento para outras pessoas. Tudo que ele precisava, ele só vinha até a mim. Sempre tive extrema amizade com ele. Amigos que a igreja hoje, ai, por que homossexual, por que não sei o que tem. Amigos meus, do que eu precisar eles me ajudar, indicar o meu profissionalismo para outras pessoas. Nunca me dá dor de cabeça. Sabe quem foram as pessoas que mais me prejudicaram na minha vida? Que mais fizeram da minha vida um inferno? As pessoas da igreja. Irmãos de igreja. Pessoas que falaram de mim pelas costas. Pessoas que me caluniaram pelas minhas costas. Pessoas que vieram no meu estabelecimento, gastaram no meu estabelecimento, pediram fiado e ficaram me devendo até hoje, nunca mais me pagaram. Quando me vê na rua, vira a cara. Pessoas da igreja que dizem ter o Espírito Santo. Sabe aquele cara da macumba que o evangélico fala que vai pro inferno? Esse cara sempre foi meu amigo, sempre me ajudou em tudo.
Sabe aquele ateu que você fala que misericórdia, que ele vai sentar no colo do capeta porque ele é ateu? Esse cara ele tem uma índole ilibada que não fica devendo pra ninguém e procura ajudar todo mundo. Sabe aquele católico que você fala que vai pro inferno, que é idólatra porque tá adorando imagem de escultura? É o cara que tenta ajudar todo mundo e que domingo de manhã, 7 horas da manhã, ele tá lá na igreja adorando a imagem dele, mas ele tá lá. Agora, o evangélico que se diz que tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, que diz que conhece as Sagradas Escrituras, que é salvo em Cristo Jesus, tá lá dentro da igreja falando mal dos outros pelas costas, caluniando, mentindo. Que Deus tenha piedade de nós. Que nós possamos nos voltar verdadeiramente à presença de Deus. Que nós possamos se arrepender dos nossos pecados. E antes de ficar criticando a religião dos outros, antes de ficar criticando a igreja dos outros, vamos tentar entender se a nossa igreja também não é cheia de defeitos, se os nossos irmãos não são cheios de defeitos, se a gente não é cheio de defeito. Porque o macaco senta em cima do rabo para ficar olhando o rabo dos outros. Que Deus tenha misericórdia de nós. Leia a Bíblia. Procure a verdade. E pare de ficar idolatrando placa de igreja, pastor de igreja, que tá te ensinando errado e tá te levando para o inferno. Que Deus abençoe a todos.